Florzinha, paz do Senhor, a paz do Senhor, minha irmã Florzinha.
Eu concordo com você que é lindo mesmo. A paz, querida Nalva. Amém, irmã Dalva Pereira Lima, amém. Tiago Teixeira, amém. Amém, minha irmã Ana Maria, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu anunciei que ia fazer uma live às 21h30. Porém, eu tenho meu tempo bastante limitado. Eu tenho explicado como eu tenho vivido esses dias de hospital e casa e hospital. Eu não ia mais fazer a live. Eu comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, eu marquei 21h30, eu não consegui. Surgiram vários impedimentos. E eu pensei, eu acho que eu não vou fazer mais a live hoje. Mas acontece o seguinte, já tem a Ana Maria, já tem a irmã Dalva, já tem o irmão Tiago assistindo. Eu fico na palavra de Deus. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então, todos os impedimentos que aconteceram para eu não fazer a live foram vários. Em meia hora, onde estava aparentemente tudo preparado, e foram surgindo vários impedimentos. E quando isto acontece, eu começo a clamar ao Senhor, Senhor, por quê? É para eu não fazer? É muito tarde? Ninguém vai assistir? Mas tem um detalhe, eu não desanimo no primeiro obstáculo, não. Eu não desanimo na primeira adversidade. Eu não retrocedo no primeiro impedimento. E então eu falei, não, eu vou fazer a live. Porque depois essa live vai ser publicada no YouTube, no meu site, e eu volto a compartilhar a live no Face. Boto também no Instagram, se não der 1 hora de mensagem. Sempre passa de 1 hora. Então, quando passa de 1 hora, não dá para colocar no Instagram. Mas o que eu queria hoje, nesta noite, dividir com vocês a palavra de Deus. Vocês se recordam, quem está acompanhando esses estudos que eu tenho feito a respeito da consequência da mentira? Porque o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que despertasse a igreja do Senhor mesmo. Eu, quando falo a igreja, estou começando por mim, a respeito de uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida de exemplo. E quem mente não está tendo uma vida de exemplo. Quem mente não está tendo uma vida de santidade. Quem mente não entra no céu. O mentiroso não entra no céu. Eu falei no primeiro estudo, que durou acho que 1 hora e 45 minutos, em João 8:44. Eu vou só recordar com você, porque esse estudo de hoje é sobre um personagem da Bíblia. Mas como nós falamos bastante aqui no estudo 1 e no 2 sobre a mentira, no estudo 1 nós falamos a respeito do servo de Eliseu, Geazi, que ele
terminou o tempo de vida dele leproso, porque ele mentiu para o profeta Eliseu. Eu falei sobre o comandante do exército da Síria, que fora curado de lepra, porque ele foi até o profeta Eliseu. Eu não vou falar do estudo tudo de novo, só quero fazer uma pequena retrospectiva. No primeiro estudo que eu fiz, que o chefe do exército da Síria, Naamã, ele era leproso. Naamã é curado da lepra. Então, nós falamos no primeiro estudo que Geazi ficou leproso. Naamã volta para a Síria convertido e curado. E Geazi, servo de Eliseu, que tinha saúde, que tinha pele perfeita, se tornou um leproso porque ele mentiu. Ele foi atrás de Naamã para pedir riquezas para Naamã. Então, ele volta e o profeta Eliseu questiona onde ele foi, ele mente. E então o profeta Eliseu disse: agora a lepra que estava em Naamã vai se pegar a ti e você vai ficar leproso para o resto da sua vida. Está só recordando, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 27, versículo 26, que diz assim: porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Eliseu falando com Geazi: era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Porque Geazi foi atrás de Naamã e disse que Eliseu estava pedindo. Então o versículo 27 do segundo livro de Reis, capítulo 5, diz assim: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então agora Geazi fica leproso, porque mentiu. O segundo estudo que eu fiz, a consequência da mentira, estudo 2, foi com base no Atos capítulo 5, quando o casal Ananias junto com Safira, marido e mulher, vendem uma propriedade e eles vão entregar parte daquela propriedade no altar do Senhor diante dos apóstolos, e eles mentem. Os dois combinaram em casa, os dois mentirem, que o valor da propriedade foi um valor menor do que o que eles apresentaram diante do altar do Senhor. E ali, primeiro morreu Ananias, e quase 3 horas depois vem Safira, e Pedro pergunta: foi por este valor que vocês venderam a propriedade? E Safira confirma aquilo que ela combinou, a mentira com o marido em casa. E então Pedro pergunta: disse então Pedro Ananias, estou só recordando, Atos capítulo 5, versículo 3, que hoje eu encerro este estudo sobre a mentira. Mais tarde pode ser que eu faça outros, mas hoje eu encerro o terceiro estudo, a consequência da mentira. Todo erro que nós cometemos tem uma consequência, mas eu estou falando sobre a mentira. E que a mentira, o diabo é o pai da mentira. Eu vou reler o versículo para você recordar. Então, capítulo 5 de Atos, versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ele não precisava doar todo o valor, era espontâneo. Então ele não precisava de mentir. A mentira não justifica nada. Então, no versículo 4, ele diz assim: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, como nós já fizemos esse estudo, nós estamos falando sobre a mentira. A primeira nós falamos sobre Geazi, a segunda sobre Ananias. A paz, irmã Neuza, que Deus continue abençoando a senhora e sua família. Obrigada, irmão Tiago, um abraço, Deus abençoe. Igualmente desejo para você e sua família.
Então, hoje nós vamos falar a respeito da mentira de uma mulher que foi escolhida para ser a esposa de Isaque. Então, o primeiro estudo foi do servo de Eliseu. O segundo, um casal, marido e mulher. A mentira. Os dois morreram diante ali dos apóstolos. Aquela mentira que eles pregaram. O engano que os dois, marido e mulher, combinaram para pregar. E eu também gostaria de recordar com você o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Nós devemos guardar determinados versículos e nunca mais esquecer. Evangelho de João 8, versículo 44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então, quem mente é filho do diabo. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus, observar exatamente como está escrito dentro no livro sagrado. Eu tenho sempre dito que eu tenho muito temor, tenho temor em pregar, ministrar um estudo, falar o que não está escrito na Bíblia Sagrada. Então está escrito em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é muito grave, é gravíssimo o crente que vive com mentira. Mas, irmã Neuza, tem crente que mente? Tem crente que mente, precisa se converter, porque não tem nem mentirinha, nem mentirona, tem mentira. Então hoje, como a hora é avançada, e eu não sei se você que entrou nesse estudo vai ficar até o final, eu peço sempre que venha com caneta na mão e papel e sua Bíblia, para você conferir aqui o que nós queremos ministrar nesta noite. A mentira de uma mulher que foi escolhida para ser a esposa de Isaque. Você deve conhecer a história bíblica que Sara foi mãe de Isaque aos 90 anos de idade. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos quando ela foi mãe de Isaque. Mas acontece, eu não vou entrar aqui, sobre a vida de Sara. Apenas comentei que Sara foi mãe de Isaque aos 90 anos. Isaque teve esta mãe por muito tempo. Ele teve o privilégio de ter o carinho da mãe, a atenção da mãe, o cuidado da mãe. Mas chegou um dia que Sara morre. Então Isaque ficou 3 anos sentindo a morte da sua mãe. Isaque ficou 3 anos órfão de mãe, ficou para sempre, né? Mas durante 3 anos Isaque chorou muito. Em Gênesis capítulo 23, se você quiser anotar aí na sua cadernetinha, eu vou tentar correr com esse estudo para alcançar o meu objetivo. E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao seu coração. Como eu disse, não foi possível entrar às 21h30. Houve muitos impedimentos e eu não pude começar. Mas eu não desisti. Estou fazendo, porque eu vou depois publicar esta live. Não importa se hoje tem 5, 10, 15, 22 pessoas. Já sei que tem mais de 3, tem mais de 4. E glória a Deus por isso. Você é sempre bem-vindo, é sempre bem-vinda ao participar aqui desta nossa live. Então, no capítulo Gênesis 23, diz assim: e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Então, 127 anos. Se Sara deu à luz a Isaque com 90 anos, Isaque agora tem 37 anos quando Sara morre.
Isaac ainda solteiro, com 37 anos. Repetindo, Sara deu à luz a Isaac com 90 anos. Agora Sara morre com 127 anos. Está em Gênesis capítulo 23, versículo 1. O que está na Bíblia, você pode ler e falar sem medo e sem temor de errar. Está escrito, você fala. Irmã Dalva, fica aí me ajudando em oração. Todos vocês me ajudem, que foi uma peleja para eu entrar nessa live. Eu já estava a ponto de desistir, mas eu sou persistente. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, irmãos. Onde está escrito isso, irmã Nilza? Eu vou me recordar aqui onde está escrito. Eu vou folhear aqui a minha Bíblia e vou ler com você. Tem que ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Nós não podemos desistir no primeiro impedimento. Nós não podemos desistir na primeira adversidade. Nós não podemos desistir na primeira investida que vem contra nós. E eu comecei a lutar com o Senhor. Senhor, por que está tendo tanta dificuldade? Eu vou ministrar essa palavra, porque depois eu vou compartilhar. E ela vai ser publicada. Glória a Deus. Então, se eu desistisse, eu não estava aqui falando e você não estava aí ouvindo a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, tá aqui, versículo 58. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes na rocha, firmes em Jesus, firmes na palavra e constantes, sempre abundantes, não é com pouquinho não é com miserê não, a gente tem que fazer o máximo que puder. Tudo que vier às nossas mãos devemos fazer hoje, porque a Bíblia diz que para a sepultura, para onde nós vamos, não há obra, não há nada mais a fazer. Então a irmã Neuza está aqui, eu sempre digo cansada, esgotada, mas estou cheia de coragem, cheia de fé, de esperança, que esses dias vão passar, vão ficar para trás. E vão ficar registrados, aleluia, na minha história, que eu não parei na minha luta, que eu persisti, que eu continuei. Sirene, minha irmã, a paz do Senhor, glória a Jesus, irmã de sangue, irmã em Cristo, e amiga, e Charazinha, e Florzinha, você e Ana Maria, minhas duas irmãs estão assistindo, orem por mim. Então, a palavra de Deus diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus continue te abençoando sempre. Amém, minha irmã Sirene. Amém, glória a Deus. Então a irmã Neuza está procurando ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque eu sei que o meu trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos em prol da obra do Senhor não se torna um trabalho vão. Tudo que nós estamos fazendo, Deus está registrando lá no memorial dele. Quero dar um estudo, mas vem versículos para nós falarmos aqui. Maria Máxima está assistindo, amém, glória a Deus. Eu fico maravilhada com o que Deus faz. Eu não poderia estar aqui agora. Eu corri aqui dentro de casa para lá e para cá, sumia o telefone, sumia o óculos, o telefone tocava, o computador empacou, não ia nem para frente nem para trás. Eu queria buscar uma palavra aqui no computador, na pesquisa, eu não achava, na Bíblia, mas no computador, que era mais rápido, o mouse não funcionava. Falei, Jesus, há poder no teu nome, Senhor. Deus, se é impedimento da parte de coisa ruim, que caia por terra em nome de Jesus. Eu não aceito que o inimigo vença na minha vida, e nem na sua, nem na minha, nem na sua. Ele é um derrotado, ele é perverso, ele é mau. Ele só faz aquilo que é ruim para nós, nada de bom ele faz. Ele tenta impedir a obra do Senhor na nossa vida de todas as maneiras, mas nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, eu quero compartilhar com você
esse estudo que estarei fazendo agora a respeito da esposa de Isaac, uma mulher que ela foi escolhida de uma distância enorme de onde estava Isaac para Rebeca. Quando Deus manda o servo dele buscar uma esposa para o seu filho, para Isaac, eu quero ler com você aqui. Eu já li que Sara morreu com 127 anos. Gênesis capítulo 23, versículo 1. Eu já disse que Isaac tinha 37 anos. Ah, sim, eu estava falando eu sabia que ficou alguma coisa para trás. Que no céu tem um memorial, o memorial de Deus que está lá no céu. Tudo que nós fazemos, todas as nossas obras, está tudo registrado lá no memorial de Deus. Então, o que vocês estão fazendo até hoje na obra do Senhor está registrado no memorial de Deus. O que a irmã Neuza está fazendo está registrado. O que a irmã Sirene, irmã Dalva, irmã Ana Maria, todos os irmãos que já entraram aí na live, temos que ter cuidado de fazer algo que Deus possa se agradar e registrar no memorial dele. Fica escrito no livro do Senhor. Eu quero ler aqui o versículo em Malaquias e logo entrar no estudo que eu fiz sobre a mentira. Malaquias capítulo 3, anota aí no seu caderninho. Você está pensando que alguma coisa fica esquecida diante de Deus? Não, não fica. Está tudo patente aos olhos de Deus. Tudo que Ele coloca em nossas mãos, Ele está esperando que nós venhamos a multiplicar esses talentos. Se Ele te entregou 5 talentos, multiplique esses 5 talentos. Se Deus te entregou 2 talentos, multiplica esses 2 talentos. Se Ele te entregou 1, não enterre este talento. Se Ele te entregou 1, é porque Deus entende que nas suas mãos Ele está confiado que 1 talento vai multiplicar. Mas o servo mau, ele enterrou um talento que ele recebeu, ele enterrou. O que recebeu 5, multiplicou. O que recebeu 2, multiplicou. O que recebeu 1, enterrou. Eu estou multiplicando os talentos que Deus me deu. E eu tenho prazer em dizer isso. Porque não é para a minha honra, não é para a minha glória, é para a glória do Senhor. E você, amado irmão, amada irmã, o que você está fazendo dos talentos que Deus colocou em suas mãos? Você está multiplicando os seus talentos ou a perseguição, a inveja, a competição, a mentira, a calúnia está fazendo com que você desista e enterre o seu talento? Eu digo para você nesta noite, não faça isso. Deus está requerendo de nós o que Ele colocou em nossas mãos. Malaquias capítulo 3, versículo 16 diz assim, anota aí no seu caderninho. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém? Olha só. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. Malaquias 3,16. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém? Glória a Deus. Você está se lembrando do nome do Senhor todos os dias na sua vida? Você tem meditado no nome do Senhor? Você tem meditado na palavra do Senhor? É o que nós precisamos de fazer todos os dias. Então anota aí no seu caderninho Gênesis capítulo 24. Eu vou tentar correr. Gênesis capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Abraão manda buscar uma mulher para Isaac. Gênesis 24. Mas, irmã Neuza, eu conheço
tanto esse texto bíblico, eu já ouvi tantas vezes, eu tenho muito isso na minha memória, eu conheço essa história. Eu quero dizer para você que eu fico feliz quando nós estamos ministrando uma palavra que quem está ouvindo diz assim, eu já conheço essa palavra. É sinal que você estuda a palavra de Deus. É sinal que você se alimenta da palavra de Deus. É sinal que você está sendo nobre, igual os moradores de Bereia. Os bereanos foram considerados nobres, porque eles ouviam a palavra de Deus e examinavam a palavra de Deus para saber se aquilo que eles estavam ouvindo estava dentro da palavra. Eu sou essa pessoa. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Eu estou aprendendo todos os dias. Mas o que nós não podemos viver é enganados. É ouvir lindas mensagens, lindas pregações, muito bem, um vocabulário excelente e não está dentro da palavra de Deus. Pregadores que acrescentam o que não está na Bíblia ou excluem o que está na Bíblia. Então, por isso, eu e você, seja quem for que estiver pregando, eu sugiro a você abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia para conferir se aquilo que está sendo ministrado nos púlpitos das igrejas se está de acordo com a palavra. Se não tiver, a minha mãe, que serviu ao Senhor por quase 50 anos, ela nos aconselhava a levar 2 sacos para a igreja, um com 2 furos, um furo em cima e outro embaixo, e outro saco só com furo em cima. Quando a gente ouvisse algo que estava de acordo com a palavra, colocar naquele saco sem furo. E quando ouvisse algo dentro da igreja que não estivesse de acordo com a palavra, botar no saco furado. Então, às vezes, precisa a gente fazer isso, porque a gente ouve cada absurdos que às vezes eu fico questionando, meu Deus, da onde tiraram isso se não está na Bíblia? Como pode falar o que não está escrito na palavra de Deus? Como pode? Eu não faço isso. Eu te sugiro não fazer. Então, Gênesis 24 diz assim, e era Abraão já velho e adiantado da idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Abraão era muito rico. Deus não condena a riqueza. Eu falei isso no estudo passado. Nós não podemos ter o nosso coração preso à riqueza. Confiar na riqueza. Deus permite que o homem tenha riqueza, mas não que tenha o seu coração preso à riqueza. Adorar a Deus e a riqueza, não. Então, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Agora Abraão está falando com seu servo. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Abraão estava em Canaã, e Deus havia dito para Abraão que aquela terra ia pertencer à descendência dele, que a 4ª geração de Abraão voltaria para Canaã, mas que antes ia peregrinar numa terra que eles iam ficar lá como que escravos, mesmo foram escravizados lá no Egito. Então, quando Deus falou isso para Abraão, Abraão ainda não era pai. Abraão ficou sem saber como que a descendência dele viria para Canaã. Mas Deus cumpriu a palavra dele que ele havia dito para Abraão. Está em Gênesis capítulo 15. Eu vou voltar lá em Gênesis 24. Eu sou assim mesmo. Quem escuta estudo pela irmã Neuza tem que estar rápido na Bíblia, papel e caneta na mão. É assim que a irmã Neuza fez, é assim que Deus quer da irmã Neuza. Eu não sei o que Deus quer com você. Comigo é assim. Não quer dizer que nós sejamos iguais. Para um, Deus deu 5 talentos. Para outro, Ele deu 2. Para outro, Ele deu 1. Então, vamos multiplicando. Amém? Glória a Deus. Gênesis 15, versículo 13. Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Eles seriam peregrinos. E servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Sempre lembrando a você
que aqui em Gênesis 15, Deus disse que eles ficariam nesta terra para serem afligidos por 400 anos. Mas eles ficaram 430 anos. Onde está isso, irmã Neuza? Está em Êxodo capítulo 12. Mas deixa eu terminar aqui, Gênesis 15, 13. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Eles iam entrar lá no Egito sem nada, mas iam sair ricos, com fazenda, e Deus cumpriu essa palavra. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice. Em boa velhice serás sepultado. Olha o versículo 16 de Gênesis 15. Eu falo muito esse versículo para o meu filho. E falo para várias pessoas, mas como ele está estudando a Bíblia aqui comigo, estou sempre lembrando isso para ele. Gênesis 15, 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aleluia, glória a Deus. A medida dos amorreus ainda não estava cheia. E esse povo morava em Canaã, residia em Canaã. Então a medida deles estava enchendo, 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 enchendo e enchendo. Está aqui na palavra de Deus. E a quarta geração de Abraão, que Deus estava falando para ele, tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Sabe o que é isso? Às vezes nós ficamos pensando, meu Deus, por que tanto tempo? E alguém já deveria ser punido, já deveria ser castigado, já deveria ser confrontado diante de Deus, mas a medida está enchendo. A medida de Deus está enchendo. E a dos amorreus ainda não estava cheia. Então, como eu vou voltar em Gênesis 24, e eu disse que aqui que Deus falou para Abraão que eles ficariam 400 anos, em Gênesis 15, versículo 13, eu vou mostrar para você que eles ficaram 430 anos. Eu já tive um embate com um servo de Deus, um pastor, porque ele teimou que era 400 anos, porque estava em Gênesis. Mas se você abrir a sua Bíblia, amém, irmã Dalva, que Deus continue te abençoando. Obrigada, minha querida, me ajuda aí em oração. Não sai daí antes de terminar a live, não. E falo com o pastor Daniel para ter um pouquinho de paciência, esperar mais um pouquinho, a irmã Dalva. Todos que estão na tela, sem exceção, por favor, me ajude, fica aí. Foi difícil entrar nessa live hoje. Hoje foi uma barra, mas eu estou aqui. Então, esse pastor que deu um estudo numa determinada igreja, que eu não vou falar nem o nome dele, nem a igreja, ele quis dizer para mim que foram 400 anos, que ele teimou até. Quando eu vi que ele partiu para a teima, eu falei, pastor, está escrito na Bíblia, Deus resolveu dar mais 30 anos lá para o povo ficar lá sendo afligido, porque não sabemos. Você vê isso em Êxodo capítulo 12. Olha que a mensagem hoje é a consequência da mentira e foi da esposa de Isaac. Irmão, eu já conheço essa história, mas é bom a gente recordar. É bom recordar para a gente ver que com Deus não tem meio termo. Que Deus pune um filho, ele castiga o filho a quem ele ama. E houve uma punição aí nessa história. Nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, com os nossos atos, com as nossas mentirinhas, como chamam de mentirinha, com as nossas mentironas, não, com as nossas mentiras. Então, confirmando que foi 430 anos, para que você confira na sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, por favor, eu quero que você confira, porque Deus disse para Abraão que seria 400 anos. Mas Deus mudou de ideia. Deus pode mudar. Deus mandou o profeta Isaías, está lá em Isaías 38, falar para o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. O profeta foi lá e entregou a mensagem para o rei Ezequias, está em Isaías 38. E o rei Ezequias virou seu rosto para a parede, chorou e pediu misericórdia a Deus. E disse, Senhor, lembra-te que eu tenho andado na tua presença. Então, o rei Ezequias ele tinha um crédito com Deus. Ele tinha um crédito com Deus que ele pôde
chorar e dizer: Senhor, lembra, olha o teu memorial. Senhor, eu tenho andado na tua presença. Ezequias não queria morrer naquela hora. Ele queria viver mais. Ele queria mais uns anos de vida. E ele diz: Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença. Mas eu vou falar aqui dos 430 anos para a gente não perder o fio da meada. Zelinda Lemos, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 40, que diz assim: a paz do Senhor, minha querida. Sim, Zelinda, a paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, nós precisamos estudar a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Muitas vezes você lê um versículo ali naquele texto, se você não for mais à frente um pouco, você ministra a palavra pela metade. Você não completa. É preciso estudar mais profundo. Eu não podia pregar, não vou pregar nunca, que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito, visto que, Êxodo, confere na sua Bíblia, eu peço por favor, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ainda mais o versículo 41 diz assim: e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Guarda isso. Quando você ouviu, Georgina, paz do Senhor, minha querida, tudo bem? Um grande abraço. Deus te abençoe. Então, quando você lê um texto na Bíblia para ministrar a palavra, para dar um estudo, cuidado, não se limite naquilo ali. Gilberto, meu aluno, graças a Deus, está aí também assistindo. Glória a Jesus. Saudade de vocês, meus alunos. Saudade dos meus irmãos, saudade dos nossos pastores, saudade de todos. Mas vai chegar o dia de nós nos abraçarmos novamente, em nome de Jesus Cristo. Então, aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41, está dizendo que eles ficaram 430 anos no Egito. Então nós precisamos ter muito cuidado quando pregarmos a palavra de Deus. Estudar mais e mais profundo. E lá na fonte, assim, olha, buscar com sede, com muita sede, beber esta água cristalina, se alimentar desse alimento que puro e verdadeiro e fiel, que é a palavra de Deus. Mas eu preciso ir para Gênesis 24, que eu quero falar sobre Rebeca, e sobre Isaac, e sobre Jacó, e sobre Esaú, e sobre a mentira de Rebeca. Essa mulher que ela tem um significado na Bíblia muito, muito forte. Ela representou aqui a noiva de Cristo. Isaac representando Jesus. Assim muitos pregam. Porque Abraão manda buscar a noiva pura e virgem imaculada para o seu filho Isaac. Isaac aguarda o encontro desta noiva em oração. Ele foi orar, ele foi no campo orar. Este encontro acontece porque quando Abraão manda o servo dele em Gênesis 24 buscar uma noiva para o seu filho, agora eu quero que você acompanhe aí comigo na Bíblia. Ele faz um pedido para o seu servo. Ele diz assim: e disse Abraão ao teu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Eu disse a vocês que o povo que morava em Canaã, a medida deles ainda não estava cheia. Então era um povo que não, era um povo idólatra, pagão, que não tinha o Deus de Abraão. E ele não queria que o filho dele se casasse com aquelas moças da terra de Canaã. Ele manda o servo dele buscar uma jovem lá na terra dele, no meio da parentela, no meio da família dele. Então o servo dele vai. O servo dele então diz assim: e disse-lhe o servo, versículo 8,
E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Então o servo de Abraão já estava preocupado que a missão dele poderia não ser perfeita. A missão dele poderia não dar certo. O que ele ia fazer poderia dar tudo errado. Ele já começou a imaginar: se a moça não quiser vir à terra, o que eu faço? O que vai acontecer? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Abraão tinha uma determinação: não, meu servo, meu filho não vai lá, você vai trazer a moça. E o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, Abraão falando, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Deus, olha, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Amados irmãos, eu tenho dito sempre, quando eu tenho oportunidade, que eu não idolatro o anjo, que eu não adoro o anjo, que eu não tenho anjo nem como Deus, nem como Jesus, nem como Espírito Santo. Mas se tem uma pessoa que respeita o ministério dos anjos, que respeita a pessoa dos anjos, se você respeita, amém, continue. Eu sou essa pessoa. Eu jamais vou brincar com a figura, com a pessoa, com a imagem, dizer que anjo tem angiologia, que anjo vive voando de asinha, que a igreja está cheia de anjinho, pessoas ironizando a pessoa dos anjos. Tem que ter muito cuidado. Eu já ministrei uma palavra que o sacerdote Zacarias ficou mudo, porque ele duvidou da palavra do anjo. O anjo teve a autoridade de dizer: porque não acreditaste na minha palavra, ficarás mudo. E agora Deus diz para o servo dele: olha, pode ir, porque o Senhor, o Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Então Abraão tinha essa certeza. Mas, versículo 8, ele diz assim: se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Abraão deixa bem claro para o servo dele que ele ia fazer o que ele estava ordenando e que o anjo do Senhor iria à frente dele, que ele não fizesse o filho dele tornar lá naquela terra. Abraão não queria. Então agora o servo de Abraão, o que ele faz? O versículo 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Agora olha o versículo 10, que interessante. Gênesis 24, versículo 10. Anota aí. E o servo tomou 10 camelos. Quantos camelos que o servo tomou para levar ao encontro da noiva de Isaque? 10. Todos os camelos carregados de coisas lindas, alimento e também presentes. Já estava levando presente para a noiva do seu senhor, para a noiva do filho de Abraão, para Isaque. E ele leva 10 camelos. Versículo 10. E o seu servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu servo estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Os camelos já estavam de joelhos, esperando Rebeca. Que lindo, não é? Meu Deus, que coisa mais linda. Os camelos estavam ali ajoelhados. É claro que a posição dos camelos é essa mesmo. Eu já estive lá no Egito, já montei num daqueles camelos lá, e é muito interessante. Me deu medo, mas eu ao mesmo tempo tive coragem. E depois que ele levanta, ele fica muito alto. Mas geralmente os camelos ficam ajoelhados. E ali eles ficaram diante da fonte, esperando
as moças que estavam vindo com as ovelhas para dar água para as ovelhas. E aquele servo, ele faz um pedido a Deus, ele pede um sinal a Deus. Se você seguir aqui o capítulo 24, ele diz assim: e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Ele intercede ali pelo pedido que Abraão lhe fez. Isso é um servo obediente. É o que Jesus fala lá em João capítulo 17. Ele orando ao Pai, ele disse que obedeceu ao Pai. Ele desceu do trono da glória, veio a esta terra, cumpriu toda a missão dele. Está lá em João 17. Ele ora ao Pai e ele diz: glorifica-me junto de ti, aleluia, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Ah, glória a Deus, chega a me arrepiar uma coisa dessa. Jesus desce da glória dele, vem para esse mundo, é humilhado, é chicoteado, é cuspido no rosto, é caluniado, recebe uma coroa de espinho, depois cravado numa cruz. Veio como servo, Jesus sendo Deus, e ele obedeceu ao Pai. Aqui o servo de Abraão obedece a Abraão. E ele pede um sinal a Deus. Ele diz: eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba. E ela disser, isso ele está pedindo a Deus um sinal: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Olha, ele faz um pedido, que se é do Senhor, que a jovem que ele pedir água, que ela abasteça os 10 camelos. Você tem noção o que é abastecer a sede de 10 camelos? Você tem noção o que é uma mulher ficar com um caneco, com um balde, com não sei como, com um cântaro, enfiando lá, jogando lá naquele poço, buscando água e saciando a sede de um camelo, de 2 camelos, de 3 camelos, de 4 camelos, de 5 camelos, de 6 camelos, de 7 camelos. Ainda falta o 8º camelo, ainda falta o 9º camelo, ainda falta o 10º. E Rebeca ia lá, enchia o cântaro e dava água para um camelo. E abastecer a sede de um camelo, eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Parece que precisa de 270 litros para abastecer a sede de um camelo que caminhou por muitos e muitos quilômetros até chegar ali. E Rebeca, ela se prontificou. Ela não fez aquilo com má vontade, ela não fez aquilo reclamando, não fez murmurando. Você já abasteceu a sede de quantos camelos? Ah, irmã Neuza, eu não estou entendendo essa palavra, não. Eu estou citando um exemplo. Rebeca abasteceu a sede do 1º, do 2º, do 3º, do 4º, do 5º, do 6º, do 7º, do 8º, do 9º e do 10º camelo. Às vezes nós estamos já no 3º camelo, já estamos cansados, já estamos sem força, já estamos sem ânimo. Mas esse camelo bebe muita água. Eu tenho que me esforçar muito. Eu tenho que ir muitas vezes com o meu cântaro na fonte. Vá a 1ª vez, vá a 2ª, vá a 3ª, vá a 4ª, vá a 5ª, vá a 6ª, vá a 7ª, 8ª, a 9ª e a 10ª vez. Na 10ª vez, ela abastece os 10 camelos. Rebeca não foi preguiçosa. Rebeca não sabia o que esperava. Rebeca não sabia que após aquele ato, ela seria adornada. Rebeca receberia presentes. Rebeca receberia dotes. Rebeca seria a noiva, a esposa do filho de Abraão, que chorava a morte de sua mãe. Rebeca não sabia o que iria acontecer com ela após aquela atitude. Faça a obra de Deus, faça o bem, ande com dignidade, ande com retidão. Espere que a bênção virá às tuas mãos, mas é preciso se esforçar.
Não podemos cruzar os braços. As adversidades são muitas. Os impedimentos são muitos. Eu volto a te dizer, hoje eu estou fazendo essa live aqui. Não era para eu estar fazendo. Eu tive muitos impedimentos. Eu cheguei quase que a chorar. Eu disse, Senhor, tem misericórdia. O que está acontecendo? Eu falei 21h30. E já são 22 horas, eu não consigo entrar. Mas eu tenho certeza que Deus está nos abençoando com esta palavra poderosa. Deus está dizendo para alguém hoje, tem camelo sedento, tem camelo com sede, tem camelo no deserto, tem camelo que já veio de uma longa caminhada e não conseguiu ainda encontrar um cântaro com água. Você, eu, nós, temos a fonte de água que jorra dia e noite. Nós já bebemos desta água. Nós precisamos dividir esta água. Nós precisamos repartir esta água. Nós precisamos oferecer esta água. Nós precisamos saciar a sede dos camelos. Quantos camelinhos por aí com sede? Quantos camelos sedentos no deserto? Quantas Rebecas que Deus tem colocado cântaro na mão, aleluia, oh glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Quando eu falo Rebeca, eu não estou falando só de mulher, você homem, Deus colocou um cântaro nas nossas mãos, Deus colocou a palavra, Deus nos deu o dom de pregar, de aconselhar, de louvar, de evangelizar. E nós estamos com o nosso cântaro emborcado. A fonte está do nosso lado, que é Jesus. Mas nós não estamos saciando a sede dos camelos sedentos. Rebeca saciou a sede de 10 camelos. E a partir daquele momento em que ela pratica este ato, que ela não sabia o que ia acontecer. Versículo 15 diz assim, e sucedeu que antes que ela acabasse de falar, antes que ele acabasse de falar, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa, à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro. Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Estou lendo o versículo 18. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos, para todos. Ela não parou no meio do caminho. Ela não desistiu na metade. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Continue com seu cântaro, saciando a sede dos sedentos. Não pare. Mas, irmã Neuza, eu estou no deserto, mas Rebeca também estava. Mas os camelos bebem muita água, mas Rebeca não olhou para isso. Rebeca estava ali envolvida com algo que ela estava fazendo com prazer, com gozo na alma. Ela já tinha passado o dia com o rebanho, mas agora ainda tinha 10 camelos para Rebeca saciar a sede. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Tudo que você já fez está na metade, está no início. Ainda tem muito mais para você fazer, mas tem muito mais para você fazer. Não desista. O cântaro não pode estar furado. Suas mãos não podem estar até calejadas. Mas Deus limpa, Deus purifica, Deus faz tudo de novo.
Tentaram te impedir aqui, tentaram te impedir ali, mas você disse, não, eu vou pegar o meu cântaro, eu vou à fonte, eu vou saciar a sede dos camelos. Esses camelos vieram de longe, mas ela não sabia que ela seria adornada após ela saciar a sede dos 10 camelos. Eu tenho vontade de falar isso a noite toda, ainda que eu fique aqui falando sozinha, e depois eu vou publicar essa mensagem, este estudo, porque eu ainda não entrei no principal, eu tô só alinhavando, porque eu preciso falar sobre Rebeca e sobre Isaac, para você ver como nós podemos cair num laço. Nós podemos ser pessoas que em determinado tempo fizemos coisa grandiosa, que agradou a Deus, e depois a gente pode decepcionar. Rebeca decepcionou, mentindo, que eu estou no estudo da mentira. Ai, irmã Neuza, está tão bonita a palavra, você vem com um balde de água fria. O que nós estamos alertando nesses 3 estudos é sobre a consequência da mentira. É isso que nós estamos ministrando aqui. Meu cabelo está meio assim, meio engraçado, porque nem tempo de pentear o cabelo eu já não tenho mais. Então, mas amém por isso. Então, continuando aqui. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E sucedeu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro. Olha, ele já começou a adornar Rebeca. Nós estamos sendo preparados, nós somos a noiva de Cristo, nós estamos sendo a noiva de Cristo está sendo adornada para encontrar com o noivo. Mas a noiva de Cristo primeiro tem que estar munida do cântaro, tem que estar certa de que a fonte que ela está buscando é Jesus Cristo, a fonte verdadeira. E a Rebeca começou sendo adornada, diz aqui no versículo 22, e aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras. Olha, veja bem, ele tomou um pendente, 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. E disse, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Agora o servo de Abraão, que não diz aqui o nome, muitos dizem que é Eleazar, que era o servo mais velho, aqui não diz o nome, eu não vou falar. Se tivesse escrito o nome, eu diria, com certeza. Mas em lugar nenhum diz o nome dele. Diz o servo de Abraão. Deixa eu dar um jeitinho que esse cabelo está me incomodando. Joguei ele para lá. Então, e ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Rebeca deu água. Agora ela diz, olha, tem lugar para vocês descansar, tem alimento para os animais, tem tudo. Rebeca, usada por Deus ali, não sabendo que aguardava o cerimonial do casamento. Não sabendo ela que o seu noivo estava no campo orando à espera de Rebeca. Então eu vou pular aqui para poder correr um pouco. Ela agora já está sendo adornada com joias, com ouro, com pendentes, com pulseiras. Aquela pastora que vem do campo, não sei como que eram as vestes dela, não sei se tinha um pano amarrado na cabeça, eu não sei qual é a sandália que ela usava. Uma coisa eu sei, ela chegou na casa do pai adornada, aleluia! Eu e você chegaremos na casa do nosso pai adornadas, chegaremos com a nossa vida no altar, chegaremos como as virgens prudentes que tinham azeite em suas lamparinas. Nós chegaremos diante do Pai, todas adornadas, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. É assim que Rebeca retornou para a casa do pai. Ela saiu ao trabalho, ela saiu ao campo, ela não saiu adornada, mas ela volta para o pai adornada. Nós vamos voltar para o pai adornados, aleluia, glória a Jesus. Mas houve um cerimonial muito bonito. Então o servo conversa com o pai de Rebeca, conta toda a experiência dele, conta a missão que ele foi realizar, o pedido que o seu senhor fez a Abraão.
O pai de Rebeca consulta com Rebeca se ela quer acompanhar o servo de Abraão. Rebeca concorda que quando Deus está no negócio não tem impedimento. Quando Deus está no processo, não tem deserto, não tem 10 camelos, não tem nada que impeça. O caminho está aberto para eu e você passar e seguir em frente, sermos adornadas, para encontrarmos com o Pai como noivas, lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não estou falando de joias, de colares, de brincos e pulseiras que nós vamos entrar, como eu estou aqui com o anelzinho, estou com a pulseirinha, não é isso. Nós vamos estar adornada da unção de Deus, da presença do Espírito Santo. Nós estaremos adornadas com a glória de Deus. Nós receberemos a coroa da justiça quando nós estivermos na glória com o Senhor. E agora Rebeca, ela então vem ao encontro de Isaac. Eu quero que você adiante na sua Bíblia, Gênesis capítulo 24. Ela acompanha o servo de Abraão. E ela agora vai ao encontro do noivo. Nós estamos indo ao encontro do noivo, estamos numa caminhada aqui na terra. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar, porque este momento está chegando. Jesus está voltando. Nós estamos aqui na seara semeando, estamos distribuindo, estamos dando água para os camelos. Os camelos que eu estou dizendo é um exemplo que eu estou dando. Nós precisamos de saciar o homem, o ser humano, o nosso próximo, aqueles que estão sedentos da salvação. Muitos não querem ouvir, é bem verdade, mas muitos estão sedentos. E nós temos o cântaro, e temos a fonte, que é Jesus. Temos a palavra, que é a verdade. Então, eu vou aqui para o versículo 60 do capítulo 24 de Gênesis. Anote aí. Versículo 60 de Gênesis 24. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Glória a Jesus. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Versículo 62, Gênesis 24. Ora, presta atenção nesse versículo. Isaac vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. Olha o versículo 63. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Isaac estava em oração. Isaac aguardava a sua noiva em oração. Você sabe que Jesus orava no monte. Jesus passava a noite no monte orando. Quando ele mandou os apóstolos, ele deu ordem aos apóstolos para entrar no barco para ir para outra margem, Jesus foi para o monte orar. Jesus sabia que ia levantar uma tempestade no mar. Ele foi para o monte orar. Isaac foi para o campo orar. Isaac saíra a orar no campo, versículo 63 do capítulo 24 de Gênesis. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos. A noiva de Cristo não anda de rosto caído. A noiva de Cristo não anda deprimida. A noiva de Cristo não anda cabisbaixa. A noiva de Cristo anda de cabeça em pé. Não é de nariz em pé não, irmãos. A noiva de Cristo anda de cabeça erguida. A noiva de Cristo está certa de que o que ela está fazendo aqui na terra está agradando a Deus. Está com suas vestes santas. Então, Rebeca diz aqui, olha que coisa linda. Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaac, e lançou-se do camelo. Agora Rebeca, ela desce do camelo. Rebeca desce, ela levanta os olhos, e vê o noivo. Agora ela desce, quando nós nos aproximamos de Jesus. Oh, glórias! Nós descemos, nós nos curvamos, nós nos humilhamos. Nós precisamos descer, nos humilharmos. Rebeca desce do camelo, aquele animal que ela saciou a sede. Agora ela desce do camelo. E lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. O véu, sinal de pureza.
Rebeca colocou o véu, se cobriu para encontrar com o noivo. Rebeca estava significando ali que a igreja pura e imaculada, ou encontro com o noivo. Ela estava simbolizando ali a noiva de Cristo. Mas lá na frente ela mente, irmã Neuza? Eu estou falando de ser humano, né? Estou falando de gente. Não estou falando ainda de pessoas que já foram com o corpo glorificado, que já não está mais nessa terra. Apesar dela simbolizar a noiva ali de Cristo, ela falhou, ela errou, porque a Bíblia cita todas as coisas, a Bíblia não esconde nada. A Bíblia poderia ocultar esse fato de Rebeca ter mentido junto com Jacó, seu filho, não podia? Não, e a Bíblia podia ter ocultado, não. A Bíblia conta, porque nós estamos sujeitos a falhas, a erro. O dia que nós estivermos transformados, corpo glorificado, santificados, aí não teremos mais contaminação aqui nesta terra. E agora Rebeca, o servo disse, o servo disse, este é o meu Senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E ali foi a cerimônia do casamento, através daquele véu que foi coberto e que ela desce do camelo e encontra o seu noivo. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Antes de acontecer, primeiro, Isaque ouviu todo o relato da parte do servo do seu pai. Não foi precipitadamente que ele se uniu a Rebeca. Tinha uma história a ser contada. Tem uma história a ser contada a meu respeito e a seu respeito. Qual é a história que está sendo contada sobre nós? O que é que está sendo dito? O que é que está sendo falado? O que é que está sendo escrito? O que é que nós estamos deixando de legado nesta terra? O servo de Abraão pôde narrar para Isaque todo o feito de Rebeca. Tudo que Rebeca fez lá no deserto. O que ela abasteceu, os 10 camelos, que ela convidou o servo para dar alimento para os animais. Ela convidou o servo de Abraão para repousar a noite na casa dela. Rebeca foi hospitaleira. Rebeca demonstrou amor. Coisa linda, gente, coisa linda. Eu nem sei se eu vou chegar lá na mentira de Rebeca, mas eu vou chegar. Se você não sair daí, já são 11h25. Misericórdia, meu Deus, amanhã é dia de trabalho. Senhor, me ajuda, Pai. Me dá graça aqui. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Agora Isaque com 40 anos, 3 anos ele chorava pela morte da mãe, mas com o encontro de Rebeca, com a esposa que Deus manda para Isaque, a noiva que se cobriu com o véu, a noiva que desce do camelo, a noiva que levanta os olhos e vê o noivo. Nós estamos vendo pela fé o noivo, Jesus Cristo. Nós estamos tendo certeza que estamos indo ao encontro dele. Rebeca tinha certeza que ia encontrar com seu noivo. E diz aqui que ele tomou Rebeca, levou para a tenda da sua mãe, amou Rebeca e foi consolado da morte de sua mãe. Então, se Sara tinha 90 anos e morreu com 127, Isaque tinha 37 anos quando ela morreu. Mas quando ele conheceu Rebeca, ele tinha 40 anos. Mas, irmã Neuza, onde está escrito isto? Gênesis capítulo 25, versículo 19. Gênesis 25, capítulo 25, versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel. É o que eu estou dizendo. Está na Bíblia, você pode falar. Está na Bíblia, eu posso falar. Agora, por que eu vou inventar? Que ele tinha 39, ou 41, ou 45, ou 50. A Bíblia diz que Sara tinha 90 anos quando Isaque nasceu. A Bíblia diz que Sara tinha 127 anos quando morreu.
Então Isaac tinha 37 anos. Agora a Bíblia diz aqui que Isaac tinha 40 anos, Gênesis 25, 19. E tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Então ele tomou a Rebeca, que era irmã de Labão, o arameu. Presta atenção. Agora olha o versículo 21. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Para você ver como que nós, pregadores, eu e você, digo nós, temos que ter cuidado ao pregar a palavra e não levar a igreja a acreditar num milagre repentino, num milagre momentâneo. Se a gente não continuar a leitura, a gente vai entender que Deus respondeu aqui Isaac de pronto, não foi assim. Lê comigo aí o versículo 20. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac, o versículo 21, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Olha, Sara era estéril, a sogra dela era estéril. Agora Rebeca também é estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha, veja que mistério. No versículo seguinte diz assim, Isaac orou sem cessar por Rebeca. No versículo seguinte, no 21, e o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha, dá a impressão que foi tudo rápido. Isaac, com 40 anos, começa a orar por Rebeca. Deus logo ouve a oração de Isaac e Rebeca engravida. Mas olha aí, no versículo 26, agora Rebeca estava grávida de gêmeos, de Jacó e Esaú. Olha o versículo 26. E depois, vou ler o 25. Vou ler o 24, para ser melhor, ser completa a leitura. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, Rebeca, que era estéril, Isaac estava orando. Eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamou-se seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac, olha o versículo 26, da idade de 60 anos, quando os gerou. Preste bem atenção nisso aí, hein? No versículo 26, 21... No versículo 21 diz que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Logo no versículo 21. Só que lá no versículo 26 vai dizer, era Isaac da idade de 60 anos quando gerou os filhos. Então, 20 anos Isaac orou por Rebeca, para ela engravidar e dar à luz a gêmeos. Eu pergunto a você nesta noite, quantos anos você está orando por determinada causa? Quantos anos? Já desistiu? Mas, irmã Neuza, por esta causa não adianta mais orar. Eu não quero entrar no pormenor da causa. Eu quero dizer a você que eu orei por uma causa 30 anos sem cessar. 30 anos sem cessar. E Deus respondeu como ele achou por bem responder. Mas Deus respondeu. Eu fiz um pedido a Deus. Irmã Neuza, você orou 30 anos para Deus te responder? Sim, senhor. Sim, senhora. Orei 30 anos fazendo um pedido a Deus. E Deus me respondeu. Primeiro eu orei 20 anos. Primeiro não, nesses 30 também está incluído os 20, mas por uma causa eu orei 20 anos para o meu filho voltar para Jesus. Com 20 anos que eu orava, ele voltou para Jesus, está na presença do Senhor, glória a Deus. E por uma outra causa, 30 anos. Eu fiz um pedido específico a Deus. Específico. E Deus me respondeu após 30 anos. Viu? Deus disse para Abraão que ele ia ser pai, ele tinha 75 anos, do filho da promessa. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Passaram-se 25 anos. Isaac orou 20 anos por Rebeca. Mas Deus ouviu a oração de Isaac. Deus está ouvindo a sua oração.
Deus está ouvindo o seu clamor. Nem sempre Deus responde exatamente como nós pedimos. Nem sempre. Mas Deus responde. O importante é Deus responder. Você pode bater numa porta, bater, e aquela porta demorar a abrir. Mas se alguém do outro lado estiver ouvindo você bater na porta, vai abrir. Deus está ouvindo a sua oração. Deus falou para Moisés, Moisés, vai tirar o meu povo do Egito, porque o clamor deles tem chegado diante de mim. Oh Deus poderoso, 430 anos. Você já desistiu no primeiro camelo? Já desistiu no segundo? Já desistiu no terceiro? Eu fui para o 30º camelo, dando água, 30 anos. Deus respondeu. Amém, igreja? Você pode aí entender o que Deus está falando com você nesta noite? Você pode compreender o mistério dessa palavra? É muito profundo. Minha irmã é muitos anos. Minha irmã é muitos anos, mas eu ainda não desisti, estou confiando que Deus vai me dar. Ah, irmã Georgina, amém, irmã Georgina, continua orando, glória a Deus, aleluia. Foram 30 anos. Então, o que aconteceu com Rebeca? Casou-se com Isaac, teve gêmeos, Jacó e Esaú. Os anos se passaram, agora já Esaú e Jacó, né? Com 40 anos. Então Isaac, olha, veja bem que profundo isso aqui. Vocês prestem atenção, Isaac tinha 60 anos quando os filhos nasceram. Você guardou aí na sua cabecinha? Anotou que ele tinha 60 anos? Para você ver a matemática bíblica. Agora aqui, no versículo Gênesis 26, versículo 34, diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Bazenate, filha de Elon, Eteu, que eu quero ver a idade dele, estou preocupada com a idade. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Agora Rebeca e Isaac estão amargurados porque Esaú, com 40 anos, toma mulheres que não eram do povo hebreu, mulheres estranhas, mulheres idólatras, e se une a elas. Então, Esaú com 40 anos. Esaú com 40, Jacó também com 40 anos. Eles eram gêmeos. Isaac foi pai com 60, então Isaac aqui está com 100 anos. 100 anos é a idade de Isaac. No versículo 27, Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. É aqui que vem a mentira de Rebeca. De Rebeca e Jacó. Presta atenção em Gênesis 27. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, ele com 100 anos, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Ele com 100 anos, presta atenção, Isaac. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Isaac, então, está achando que já está pertinho dele morrer. Então, ele encomenda, pede ao seu filho Esaú para preparar-lhe uma caça, um guisado. Todos nós conhecemos essa história, mas é bom meditar, ver o tempo, como que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isaac já não enxergava mais. O que aconteceu? E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. Então ele achava que ele já estava próximo à sua morte. Preste atenção. E Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Esaú sai para obedecer o pai. Ele vai buscar a caça para fazer o guisado que o pai pede. O pai está velho, já não enxerga mais, já está próximo à morte. Ele foi buscar o que o pai pediu, e foi com muito prazer, com certeza.
Rebeca e Jacó enganam Isaac. Aqui vem a mentira de Rebeca. E a consequência da mentira é que Rebeca não diz na Bíblia que ela viu mais o seu filho Jacó. Presta atenção. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido seu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Então Rebeca está contando para Jacó o que Isaac falou para Esaú. Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú, esposa de Isaac. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Ela já está dando ordem para Jacó. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Ela não poderia fazer isso. Isaac não pediu guisado para Jacó, pediu para Esaú. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Jacó tentou ainda não aceitar aquilo que a sua mãe Rebeca estava lhe mandando fazer. Cuidado, mãe, que nós estamos incentivando os nossos filhos. Nós somos responsáveis, muitas vezes, por aquilo que nós incentivamos o nosso filho a errar. Não estou dizendo que é o seu caso, mas esse vídeo ele não vai ficar limitado somente a vocês que estão ouvindo. Esse vídeo ele vai rodar, ele vai... Mesmo que demore muita gente para assistir, eu não estou preocupado. Estou preocupado com o que Deus está mandando eu falar aqui. Quem vai ouvir depois não é mais comigo. Você que está ouvindo aí, preste atenção. Jacó diz: porventura me apalpará o meu pai e serei a seus olhos enganador. Assim trarei. Conceição, amém, Conceição. Você está ouvindo? Glória a Deus, Deus te abençoe, minha querida. Que saudade de você também. Aleluia. E disse-lhe sua mãe: disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-mos. Então não importa a sua maldição, ela poderá vir sobre mim. A sua maldição que vier sobre você, que recaia sobre mim. Rebeca determinou a maldição dela ali. Rebeca determinou a sua derrota. Rebeca determinou ali que ela seria amaldiçoada por aquela decisão. Saudades também. Jesus te abençoe. Amém, irmã Conceição. Terminando aqui. E foi e tomou-os e trouxe a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. E agora ela faz o guisado que Jacó está preparando. Mas Isaac pediu, foi para Esaú, não foi para Jacó. Irmãos, nós precisamos separar. Quando Deus pede alguma coisa para alguém, nós não podemos misturar. Para cada um, Deus determina algo diferente. Nós às vezes queremos passar à frente de Deus, fazer o que Deus não está mandando. Queremos tomar a frente, queremos desobedecer, até usando mentiras para fazer aquilo que o nosso coração está pedindo. Nosso coração é enganoso. Rebeca se enganou ao fazer esse ato e levou o seu filho a errar, a mentir. Seguindo o versículo 15 do capítulo 27 de Gênesis. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho. Rebeca preparou todo o cerimonial, todo o cenário falso, cenário mentiroso, cenário enganador. Mas aos olhos de Deus ninguém engana Deus, ninguém engana Deus, tudo está nu e patente ao olhar de Deus. Ela enganou Isaac, mas não enganou a Deus. Continuando. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Olha o que Rebeca faz. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Ela preparou todo o cenário falso e mentiroso.
Ela vestiu a roupa de gala de Esaú em Jacó. Ela cobriu as mãos de Jacó e o pescoço com o pelo do cabrito, para enganar Isaac, porque Isaac já não enxergava mais. E veio a ele, a seu pai, e disse: meu pai. E ele disse, Isaac, né? Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Isaac já começa a desconfiar. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. Mentiu. A primeira mentira de Jacó: eu sou Esaú. Mentira, ele era Jacó. Mentiu. Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Olha a mentira dele. Ele fantasiado ali de Esaú. Então disse Isaac a seu filho: como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mentiu de novo. Isaac admirou da pressa, que se fosse Esaú que estivesse ali, que estava trazendo aquela caça, perguntou: como foi isso, meu filho? Ele mentiu a segunda vez, disse que Deus trouxe até ele a caça. Quantas vezes a gente diz: Deus me mandou fazer, Deus me disse, Deus me ordenou, Deus me deu, quando não é Deus que está dando, quando não é Deus que está mandando, quando não é Deus que está ordenando, quando não é Deus que está direcionando. O homem mente para alcançar riqueza, o homem mente para alcançar posição, o homem mente até para um casamento, o homem mente para a esposa, para o esposo, para o filho, para o pastor, mas só não mente para Deus. Para a mãe, para o pai, só não mentimos para Deus. E ele mente a segunda vez: Deus me mandou a caça. Mentiu a segunda vez. E disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos de Esaú. Então o pai estava vendo, ele estava ouvindo, porque ele já não enxergava. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Olha, ele teve a terceira chance para ele dizer: não, estou enganando meu pai. Não vou na conversa da minha mãe, não. Esse negócio não está certo, não. Meu pai já me perguntou qual o meu nome. Eu menti, falei que eu sou Esaú. Meu pai já me perguntou como que a caça veio tão rápido nas minhas mãos. Eu menti a segunda vez. Eu disse que Deus me mandou. Agora, Jacó tem uma terceira chance para se arrepender da sua mentira. Então, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Mentiu a terceira vez. Então Deus nos dá a oportunidade de refletirmos, de repararmos o nosso erro, de pedirmos perdão do nosso pecado. Jacó mentiu 3 vezes. Mentiu a primeira vez, mentiu a segunda e mentiu a terceira. E por causa desta mentira, quando Esaú volta da caça, que ele vê que o seu pai tinha sido enganado por Jacó e por sua mãe, Esaú se revolta. O complemento dessa mensagem vai ficar para um outro dia. Esaú se revolta. Esaú, então, no seu coração, ele diz, no versículo 41 do capítulo 27 de Gênesis: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Agora Esaú cria um ódio no seu coração, um espírito de vingança, por causa de uma mentira da sua mãe e do seu irmão, porque enganaram o seu pai. Jacó toma a bênção de seu irmão, que agora Isaac não podia mais abençoar Esaú. Ele diz: quando meu pai morrer, quando chegar o tempo de luto dele, eu vou matar meu irmão. Vai ser a minha vingança. A mentira, a consequência da mentira, ela produz, ela gera
muitas consequências. Mas Esaú não matou Jacó. Lá no final dessa história, Esaú perdoa Jacó. O mais lindo é isso. Mas o que aconteceu aqui nessa família? Eu vou agora contar, e na próxima mensagem eu complemento o que aconteceu com Jacó devido a essa mentira. Mas Rebeca não viu mais seu filho Jacó, porque Isaac e Rebeca tiveram que mandar Jacó para a terra da irmã de Rebeca, para a terra de Labão, para que Esaú não matasse Jacó. E Rebeca já estava em amargura de alma, porque Esaú, com 40 anos, já tinha casado com mulheres que não eram mulheres que eram idólatras, pagãs de outras nações. E Rebeca estava amargurada com isso. Então Isaac, com 100 anos, porque ele foi pai com 60, os filhos já com 40, ele com 100, ele pede o guisado, ele estava cego, já não enxergava mais. Rebeca engana. Jacó tem 3 oportunidades para refazer o seu erro. Ele diz: eu sou Jacó. Pois é, minha irmã, tudo isso porque de mentira é muito forte, vamos vigiar muito. A mentira traz consequência. Deus tem me dado esses estudos. Minha irmã, onde há mentira, há devastação, e é muito sério. Sim, Zelinda, é verdade. Então Deus tem falado ao meu coração, são estudos longos, mas eu tenho que falar. Isso tem que ficar dito, eu não sei o meu amanhã. E o que está sobre meus ombros para falar, eu não posso transferir para outra pessoa. É a mim que Deus está mandando falar. Eu não sei o que Deus está mandando você falar ou fazer, mas faça enquanto há tempo. Que para a sepultura, para onde nós vamos, não há obra e não há mais nada. A gente tem que fazer aqui na terra, enquanto estamos com vida. Não importa se ouçam, se não ouçam. Deus falou para o profeta Ezequiel, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Eles são obstinados, casa rebelde, não vão te ouvir. E eles falam a mesma fala que a sua, quer dizer, era o povo da mesma nação. Mas Deus já tinha avisado o profeta Ezequiel que a nação de Judá não ia dar ouvidos ao profeta. Mas ele disse, mas fale, abre a tua boca e fale. Então nós às vezes não queremos falar, não queremos magoar, ficamos cheios de dedinho, principalmente dentro da família. Pois é dentro da família que nós temos que falar a verdade. É dentro da família que tem pecado, em todos os lugares tem. Mas dentro da nossa família tem pecado, tem rebeldia, tem idolatria, tem... Eu não vou falar aqui tudo que tem, porque nós já sabemos. Nós já sabemos. E nós precisamos levar a água cristalina para o camelo. Nós precisamos pegar o nosso cântaro e distribuir aquilo que Deus tem dado para nós. A palavra, a verdade, a água que lava. O sangue de Jesus é que purifica, mas a água, a palavra, nós precisamos de levar. E a fonte é Jesus Cristo. E por causa deste pecado, Rebeca e Isaac tiveram que mandar Jacó para outra terra distante, para que o seu irmão não matasse ali o seu irmão Jacó. E eu vou deixar o final desta mensagem para mais à frente. Eu estarei ministrando esta palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Embora eu vá falar ainda das consequências, das amarguras de Jacó, as peripécias que ele passou, sofreu com o sogro 20 anos, foi enganado pelo sogro, que era o seu tio, trabalhou por Raquel 7 anos, depois mais 7, trabalhou 20 anos, Jacó sofreu, longe da família, longe do pai, longe da mãe, longe do irmão, por causa da mentira. A mentira é coisa do diabo. Ele é o pai da mentira. Vamos falar a verdade. Vamos ser verdadeiros. Falai a verdade uns aos outros. Está escrito na palavra de Deus. Eu já ministrei nos estudos anteriores. Mas para você ficar feliz, para não ficar com a tristeza no seu coração, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 35. Eu estou encerrando. Eu agradeço a Deus. Minha irmã Florzinha de Jesus. É minha irmã Ana Maria. Não sei nem se ela já não foi dormir, porque ela dorme mais cedo. Mas depois ela vai ouvir. Se ela dormiu, ela vai ouvir. Gênesis 35, versículo 27 e 28 diz assim: E Jacó veio a Isaac seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron,
onde peregrinaram Abraão e Isaque. Presta atenção no versículo 28 do capítulo 35 de Gênesis. E foram os dias de Isaque 180 anos. É isso que eu queria falar para você. Ele tinha 100 anos quando pediu o guisado. Ele tinha 100 anos quando ele pensou que ia morrer. Ele tinha 100 anos quando já não reconhecia mais os filhos. Ele tinha 100 anos quando ele pensava que já estava no fim da sua jornada. Mas confira aí na sua Bíblia, tá? Eu estou falando do que está na Bíblia, tá aqui, ó. Eu estou lendo na Bíblia, não estou inventando, não. E foram os dias de Isaque 180 anos. Você entendeu que o seu tempo não é o tempo de Deus? O tempo de nós recebermos a nossa bênção é o tempo de Deus? Isaque, com 100 anos, pensa que está no fim, pede o guisado. Já nem enxerga mais. Agora Isaque morre com 180 anos. E quer saber o que aconteceu? Eu vou te falar, mas em outra mensagem eu vou dizer do sofrimento de Jacó, por causa da mentira. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. Confere aí, no versículo 29 de Gênesis 25. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Aleluia! Glória a Jesus! Você pode entender esse mistério? Deus fez a união daqueles dois irmãos. Deus fez aqueles dois irmãos se encontrarem. Esaú perdoou Jacó. Esaú amou Jacó. E os dois sepultaram o velhinho pai com 180 anos. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Isso é para que nós venhamos colocar no nosso coração o amor, o perdão, arrancar a ira do nosso coração, o espírito de ódio, de vingança, de soberba, de dureza. Nós precisamos liberar o perdão. Nós precisamos abraçar o nosso irmão a quem nós prometemos um dia até matar com palavras, matar com atitudes, matar com ameaças, matar com a inveja, matar por a gente discordar do irmão. A gente tenta matar o irmão, mas a gente depois perdoa, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor. Esses irmãos passaram-se 80 anos e os dois sepultaram o pai Isaque. Que esta palavra tenha ficado no seu coração. A mentira de Rebeca, a consequência qual foi afinal, irmã Neuza? Ela não viu mais o seu filho Jacó. A Bíblia não diz que Rebeca viu mais o seu filho. Isaque viu, mas Rebeca não. Jacó sofreu por causa da mentira. Mas o final feliz dos dois irmãos que se encontraram, se beijaram. Eu vou para uma outra mensagem outro dia. E agora os dois sepultam o pai. O final feliz. Que eu e você tenhamos, depois desse deserto que nós estamos passando, depois de tantas angústias, de tantas aflições, de tantas ameaças, que nós continuemos alimentando a todos com a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus, dando água ao sedento. Não são mais 10 camelos, nós temos muitas pessoas para nós saciarmos com a água, com a palavra de Deus. Eu agradeço você que perseverou aí ouvindo essa live. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus te dê paciência, resignação, confiança, persistência, fé. Pega o seu cântaro, talvez você já tenha abandonado o seu cântaro, talvez você já esteja com o seu cântaro enferrujado. Deus está dizendo através desta palavra, use o cântaro que eu coloquei nas suas mãos. Não desista, porque eu sou contigo. O tempo vai passar e você vai testemunhar que Deus falou para você nesta noite, nessas 2 horas de palavra, de estudo. Estudo é longo mesmo, estudo demora, porque tem que esmiuçar, tem que explicar, tem que mostrar os versículos na Bíblia. Eu não gosto de blá, 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 que não esteja dentro da Bíblia. Para mim tem que ser a palavra, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, este livro que fala a verdade.
Eu não busco em livros históricos para ministrar estudo. Eu sou muito limitada, né? Não, sou não. Porque eu falo de 31.105 versículos que tem aqui nesse livro. Eu falo de 66 livros que tem aqui. Eu falo de 1.189 capítulos que tem nesse livro. Portanto, eu não sou limitada. Eu temo a Deus, que o Senhor Jesus disse: errais por não examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Amém? Um beijo no coração de vocês. Desculpa, não vou pedir desculpa pelo tempo, não. Vou pedir desculpa por eu ter demorado a entrar, porque foram muitos impedimentos mesmo. Eu já estava a ponto de... Abaixei a minha cabeça e falei: Jesus, tem misericórdia. O que está acontecendo? E o Senhor disse: Neuza, não desista. Pega o seu cântaro. Tem muito camelo com sede no deserto. Amém? Eu vou me despedir de vocês com um abraço. Ana Maria ainda está aí? Não foi dormir, não? Ô, minha irmã, você está acordada, que bênção. Cadê o seu cântaro? Cadê o seu cântaro? Grava um hino lindo aí para nós e coloca no Face. Grava aquele hino que eu tanto amo. Como é que é mesmo o hino, Ana Maria? Fala aí, é o das Mansões Celestiais. Não, fala aí, Ana Maria, o hino que você canta que eu gosto muito. Minha irmã, pega o seu cântaro. Zelinda, pega o seu cântaro. Eu não vou falar o nome de todo mundo, não, porque é a tela que roda. Eu já não sei mais. André, minha aluna, Tiago, Dalva, todos que estão aí, Fernandes, pega o seu cântaro. Tem camelo com sede, tem camelo sedento. Não importa se alguém não está te entendendo, se não está te compreendendo, se está te criticando, se está jogando pedra. Essas pedras, elas servem para você subir o degrau, um por um. Cada pedra é um degrau, cada pedra é um degrau. Quando você vê, você está encontrando com o Cordeiro de Deus, passando por cima das pedras. Jacó e Esaú se perdoaram, sepultaram o pai com 180 anos. Eu não sei com quantos anos vão passar para você testemunhar da bênção que Deus te deu. Ou você já está testemunhando. Eu orei 30 anos, fiz um pedido a Deus específico e Deus me atendeu. Entre muitos, eu vou me despedir com saudade de você. E o complemento dessa mensagem, da mentira de Jacó, vem para outra mensagem. Você que está aí na tela, será que você vai querer assistir o segmento dessa mensagem? Vai? Glória a Jesus. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Uma noite abençoada de paz. Que Deus nos blinde contra todo este mal que está novamente assolando o Brasil e o mundo.